Muito bem, meus amigos, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que está aí e ainda não se inscreveu ao meu canal, clicar aqui na janelinha, ativar o sininho e receber o conteúdo, tudo referente ao nosso Coringão, ok? Agradeço desde já a presença de cada um de vocês. Comentem o que vocês acham daquilo que vou falar agora. A sua opinião, para mim, é muito importante, ok? Final de jogo, lá em Quito, no Equador, e o Corinthians está eliminado da Conmebol Libertadores de 2023. Nesta noite de quarta-feira, o Corinthians foi eliminado, perdendo para o Independente Del Valle, lá em Quito, por 3-0. 3-0. O Corinthians perdeu. Ou seja, o Corinthians parece que não entrou em campo. Não entrou em campo hoje. E agora, para tentar dar uma amenizada na situação, o Corinthians vai brigar por uma vaga na Sul-Americana. Ou seja, a competição é como se fosse a Série B da Libertadores, né? Essa é a atual situação do Corinthians hoje. Eu não vou culpar jogadores, eu não vou culpar a comissão técnica e eu não vou poupar críticas à diretoria do Corinthians. Somente a direção corintiana é que tem culpa do que está acontecendo com o Corinthians. E aí eu quero fazer um apelo à torcida corintiana que protesta, que vai lá no CT, que muitas vezes com razão vai cobrar. Eu só quero fazer um apelo à torcida corintiana. Não adianta ir lá e cobrar jogadores e comissão técnica. Eu quero ver vocês cobrarem o Duílio e o senhor Alessandro. E da mesma forma que vocês cobraram a saída do Roberto de Andrade, que também foi o grande responsável. A diretoria do Corinthians já começou a fazer lambança quando não sabia se o Vitor Pereira ia ficar ou não no comando técnico do Corinthians. Esperou até o último momento. Ou seja, a diretoria do Corinthians colocou o Vitor Pereira num patamar mais acima do clube do que deveria ficar. Ou seja, em primeiro lugar Vitor Pereira e depois o Corinthians, né? Essa foi a diretoria do Corinthians, deixando o clube na mão do Vitor Pereira até o último momento para ele decidir se fica ou não. Ele não ficou, foi embora, e o que aconteceu? Um pé na bunda do Corinthians. É isso que aconteceu. E a diretoria que foi responsável. No mês de novembro, essa diretoria ridícula do Corinthians, da chapa Renovação e Transparência, deveria ter ali colocado o Vitor Pereira na parede e falar, você vai ficar ou não? Ah, só no final do... Então não, chega. Nosso contrato termina em dezembro e acabou, e eu já vou procurar um novo técnico para a partir de janeiro. Essa deveria ser a conduta da diretoria do Corinthians ali naquele momento. Por que eu estou falando de Vitor Pereira desde o finalzinho de 2022, devido a essa eliminação de hoje na Copa Libertadores? Porque a lambança começou lá, a eliminação do Corinthians na Libertadores começou lá, em novembro e dezembro de 2022. Uma diretoria ridícula, que deixou o Vitor Pereira fazer o que quis. Quando ele decidiu sair do Corinthians, o Corinthians não tinha técnico no mercado. Aí o Duílio vai e efetiva o Fernando Lázaro como comandante técnico do Corinthians. Mesmo tendo feito a lambança no início do ano com o Silvinho, começou o ano de 2022 com a lambança do Silvinho e em 2023 começa com o Fernando Lázaro. Ou seja, errar é humano, persistir no erro é burrice, já diz o ditado, né? Então a burrice da diretoria em efetivar o Fernando Lázaro foi a grande responsável. Mais um detalhe. Quando o Vitor Pereira chegou no início de 2022, o elenco do Corinthians se arrastava em campo.
Ele teve que chamar o seu preparador físico e fazer um novo trabalho com os jogadores do Corinthians, que sofreram e reclamaram, mas sofreram, fizeram um novo trabalho de condicionamento físico para que os jogadores aguentassem até o final do ano. E o Vitor Pereira, com a sua comissão técnica, o seu preparador físico, pediu a demissão do Flávio de Oliveira, que era do departamento físico do Corinthians. Foi demitido por incompetência, ok? Isso fica bem claro. Quando o Vitor Pereira vai embora e efetiva o Fernando Lázaro, o que essa diretoria incompetente faz? Vai lá e busca o cara de volta. E traz o Flávio de Oliveira para ser o preparador físico do Corinthians de novo. Mais uma lambança dessa diretoria. Aí contrata Romero, né? Matheus Bidu. É esse o Corinthians. Com essa diretoria. Que não tem planejamento algum. Depois que sai o Fernando Lázaro, coloca o Danilo para dirigir a equipe contra o Palmeiras. Depois vem o Cuca para tentar salvar na Copa do Brasil contra o Remo. Jogou contra o Goiás e ganhou contra o Remo. Perdeu para o Goiás e ganhou do Remo. E fizeram aquele carnaval todo para a saída do Cuca do Corinthians, ao qual eu não gostei e não apoiei a saída do Cuca do Corinthians, porque eu acho que agora ninguém fala mais do Cuca. Por que ninguém vai hoje, esses repórteres ridículos, esses lacradores de plantão da Globo Lixo, ridículos que são, por que não corre atrás dele agora e não desce o cacete nele? Não, ele saiu do Corinthians, então tá tudo certo. Parece que nada mais aconteceu com o Cuca. Ele está livre de todas as acusações porque ele não está mais no Corinthians. Outra lambança da direção do Corinthians, porque teve peito para contratar, mas não teve peito para segurar o cara. Aí vem o Vanderlei Luxemburgo. Que culpa o Vanderlei tem de olhar para o elenco do Corinthians e falar: meu Deus do céu, o que é isso? Onde eu vim amarrar o meu burro? E para ajudar o Paulinho se machuca, se lesiona, né? Vamos falar a palavra mais correta, seriamente no joelho, não vai jogar mais o resto do ano, que o Luxemburgo estava arrumando um esquema para ele ali. É assim o Corinthians hoje. O elenco que o Corinthians tem hoje é o elenco que a diretoria do Corinthians montou em dezembro para janeiro. Esse é o elenco do Corinthians. Eu não culpo os jogadores, eu não culpo o Romero por estar no Corinthians, não. Eu não culpo o Romero. Eu não culpo o Rony por estar no Corinthians. Eu não culpo o Fábio Santos por ter renovado o contrato, sendo que não tinha mais condições de jogo. Eu não culpo, quem mais? O Gil, que já está veterano. Eu não culpo o Fagner. Eu não culpo ninguém. Eu não vou culpar jogadores. Porque se a direção do Corinthians vem até mim e me apresenta um contrato de 2, 3 anos para ganhar 500 prata por mês, eu vou correndo. Eu vou correndo. Né? E assim os jogadores fizeram, vieram correndo. Agora, o planejamento, o técnico, isso é responsabilidade da direção, da diretoria do Corinthians, que não soube planejar a equipe. E agora vem no meio do ano querendo contratar jogadores para poder passar um panos quentes em todo mundo. Para mim, na minha opinião, Cuejar foi lançado no ventilador para tentar apagar incêndio. Matheus Pereira foi lançado no ventilador para poder apagar incêndio. O único que foi contratado é Matias Rojas. E pelo andar da carruagem não vai vir muita coisa por aí, não. A diretoria está tentando se apaziguar com a torcida,
com jogadores, com contratação de jogadores agora no meio do ano, onde já está com a Libertadores, o time eliminado, e agora que eles querem tentar recuperar a equipe. Dá para entender a diretoria do Corinthians? Dá para entender o planejamento dessa diretoria incompetente? E um outro detalhe, essa diretoria, renovação da chapa, renovação e transparência, o Duílio disse que ele não precisa ser marcado como o presidente que não ganhou títulos, mas o presidente que eliminou as dívidas do clube. Eu quero chegar no final do ano e ver o balancete do Corinthians para ver quanto de dívida o Duílio pagou, porque até o dia de hoje a dívida aumentou e não diminuiu. Ou seja, ele não contratou, ele não montou o elenco forte e não pagou a dívida. Ou seja, ele não fez nada. Ah, não, ele fez burrada, mau planejamento. Esse é o Corinthians hoje. Não é culpa de nenhum dos jogadores, não é culpa de comissão técnica, não é culpa de torcida, não é culpa de ninguém. Apenas da diretoria do Corinthians, da chapa Renovação e Transparência. É isso. E agora eles querem tentar um modo de não ficar tão ruim com a torcida, contratando jogadores no meio do ano, onde teriam que ter acontecido lá no final do ano passado. Dezembro de 2022, já deveria ter comissão técnica definida, já deveria estar contratando jogadores para quando começar a temporada desse ano, com a pré-temporada, o Corinthians já está com seu elenco fechado. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Não isso que a diretoria, essa lambança da diretoria do Corinthians está fazendo conosco. O Corinthians é muito grande. E o que eles estão fazendo com o Corinthians é vergonhoso. Não poderia ter feito isso com o Corinthians. Não poderiam estar fazendo isso. É um clube gigantesco, de massa, o clube de maior torcida do Brasil. E o que eles estão fazendo, o desrespeito com a torcida corintiana, é muito grande. É muito grande. Parabéns, Duílio. Parabéns, Alessandro. Porque a culpa é de vocês. De ninguém mais. De vocês dois. Tá? Parabéns para vocês pelo elenco ridículo que vocês montaram. Parabéns pelo Vanderlei Luxemburgo ser o quarto técnico do Corinthians em 2023. Parabéns para vocês por terem contratado jogadores a nível de Romero, né? Parabéns para vocês. Que fique o alerta para todos nós. Vamos torcer, continuar torcendo? Vamos continuar. Quem é corintiano uma vez é corintiano sempre e não vai desistir nunca do Corinthians. Mas eu, como corintiano, pelo amor que eu tenho nesse símbolo, nesse clube aqui, eu não vejo a hora desse ano acabar. E as eleições acontecerem e essa chapa Renovação e Transparência ir parar nos quinto, né? Para não falar um palavrão aqui, para não ser cortado o vídeo meu. Mas dá vontade. Dá vontade de falar. De mandar essa diretoria para aquele lugar. Porque o desrespeito que eles tiveram com o clube, com a torcida do Corinthians, e volto a falar aqui para vocês, para encerrar esse vídeo, aquilo que eu falei no início, torcida corintiana já passou da hora, sem vandalismo, sem ameaças, sem violência, nada disso. Mas passou da hora de vocês colocarem o Duílio e o Alessandro na parede. Já passou da hora. Passou da hora de vocês fazerem isso. Porque o desrespeito que eles têm com o Corinthians não pode ficar impune. Não pode passar em branco. Ok? O que eu tinha para falar para vocês hoje
É isso. Infelizmente, eliminado da Libertadores, correndo o risco nem de se classificar para a Sul-Americana. Esse é o Corinthians. E culpa da diretoria. Repito, da diretoria. Ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus, forte abraço. Obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo no meu canal.